Vamos ser internationals hoje? Oi, tudo bom? Eu sou a Aira. Sejam muito bem-vindos a esse canal onde eu falo sobre marketing, criatividade, tudo que eu gosto de falar, porque afinal das contas, não faz sentido a gente produzir conteúdo se a gente não fala o que nos dá um brilho no olhar. E hoje eu vou contar pra vocês com todos os detalhes como que foi gerenciar a minha primeira campanha de marketing internacional. Esse vídeo tá pra lá de especial e eu gostaria muito que você se inscrevesse nesse canal, não só pra não perder vídeos como esse, mas também pra ficar por dentro de tudo o que nós vamos falar aqui. Então, sem delongas, já clica nesse botãozinho do sininho, já clica em se inscrever, já clica em curtir, porque eu fico feliz. É isso. Se você caiu de paraquedas nesse mundo da Aira Oliveira, você não sabe grande parte do que eu faço e de quem eu sou. E grande parte dessas duas coisas está relacionada ao marketing. Eu sou formada em marketing pela USP, desde então eu trabalho com isso. Eu já passei pela área de pesquisa, pela área de consultoria, pela área de produção de conteúdo, pela área de influenciadores, por muitas coisas. E hoje eu estou na área de estratégia digital e de estratégia de negócios, que é algo que eu sou apaixonada. E parar pra pensar, todas as minhas movimentações de carreira tem a ver com estratégia. Pesquisa, consultoria, digital, enfim. Olha só que insight legal que eu acabei de ter. Ok, mas como que a minha história foi acabar em um lugar onde eu poderia gerenciar a minha primeira campanha internacional de marketing? Vamos com calma, que eu vou te explicar. Em 2023, eu viajei o mundo e você pode acompanhar um pouquinho mais das minhas andanças aqui nesse canal, mas também lá no meu perfil do Instagram ou do TikTok, que eu estou deixando os links aqui na descrição e também em algum lugar da tela. E um desses lugares da minha andança foi a Escócia. A Escócia, na verdade, foi o último lugar. Eu morei lá por 3 meses justamente para trabalhar com marketing. Eu trabalhei em um lugar chamado World of Life. No caso da Escócia, é World of Life UK, United Kingdom. Só que eu já conhecia o World of Life. Não como World of Life, mas sim como Palavra da Vida. Porque o que nós temos aqui no Brasil é o Palavra da Vida. O Palavra da Vida é uma organização sem fins lucrativos, uma ONG, que está presente em mais de 80 países ao redor do mundo. É uma coisa bem grande, assim. Por si só, já é uma organização bem internacional, e se você tá dentro, se você já foi em algum acampamento, se você já estudou em algum seminário, você vai saber que as coisas são bem conectadas. Eu vivi aqui no Palavra da Vida do Brasil, indo em acampamento, estudando no seminário, trabalhando com eles, mas eu nunca trabalhei com a parte de marketing para eles propriamente dita. Eu precisei viajar o mundo, sair do meu país, para acabar fazendo isso em algum lugar. Só que o Palavra da Vida do Brasil para o Palavra da Vida do Reino Unido é completamente diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A organização é a mesma, só que a questão de tamanho é muito diferente. No Brasil, a gente está, se eu não me engano, em 5 estados diferentes, fazendo acampamento, tendo seminários, com milhares de projetos sociais. E lá no Reino Unido, a gente conseguiu o nosso escritório agora. E da proporção das coisas é muito diferente, você vai entender por que eu estou falando isso. Quando eu cheguei na Escócia, eu fui especificamente para trabalhar com marketing, produzindo vídeo, criando as redes sociais, porque eles não tinham redes sociais, entrando em contato com os nossos parceiros, entrando em contato com pessoas que queriam participar do Palavra da Vida de lá. Eu tive que construir do zero uma área do marketing e não tinha equipe. Era eu, o diretor e um outro cofundador do Palavra da Vida no Reino Unido. O que foi muito legal porque eles me deram toda a autonomia de fazer o que eu queria fazer com o marketing. Eu acho que é por isso que deu certo, sabe? E além de ter sido muito legal, foi uma experiência muito boa como profissional, porque eu precisei fazer acontecer uma área completa de marketing por mim mesma, em um país diferente, em uma língua diferente. E desde então, eu tenho ajudado o Palavra da Vida com a área de marketing. Digamos que a área de marketing está sobre os meus cuidados. Pausa porque o sino da Igreja Católica está tocando agora. Vocês estão ouvindo? O sino da Igreja Católica acabou e agora vamos continuar. Então eu estava morando na Escócia, começando uma área de marketing, uma organização mundial, fazendo as coisas do zero, enquanto eu estava tentando descobrir muitas coisas sobre mim mesma, sobre a vida. Eu saí da Escócia, voltei pro Brasil e continuo ajudando o Palavra da Vida. É um bom resumo, pra ser bem sincera. Eu ajudo eles em diversas outras coisas, não só com as redes sociais, como também a newsletter que a gente envia a cada 2 meses e está sobre minha responsabilidade, o nosso site completo, eu que criei, e ele está sendo atualizado
por mim também. O Facebook, tudo tem a ver comigo e isso é bem legal. Eu gosto bastante. E no começo desse ano, eu tive uma reunião com o meu diretor e ele me contou um projeto muito legal que ia acontecer. Esse projeto não é confidencial, ele já está sendo lançado ao redor do mundo, em cada um desses 80 países que eu falei pra vocês. E é um projeto extremamente ousado. E eu gosto de projetos ousados. Ele se chama E5M. E5M significa evangelizar 5 milhões de pessoas. O Palavra da Vida é uma organização sem fins lucrativos e é uma organização cristã. Ela trabalha com adolescentes, ela trabalha com jovens e é um trabalho muito excepcional. É um trabalho sério, é um trabalho divertido e é um trabalho muito bem feito. E eles estavam e estão com o projeto de evangelizar 5 milhões de pessoas ao redor do mundo. Evangelizar nada mais é do que falar sobre Jesus, caso você não tenha nenhuma religião, você não entenda muito disso. E esse plano de falar sobre Jesus para 5 milhões de pessoas estava dividido em dois. Falar sobre Jesus de forma pessoal, nas ruas, por exemplo, e falar sobre Jesus no digital, o que é minha parte favorita. O David teve essa conversa comigo, ele apresentou o briefing do projeto, ele falou que ia ter a parte presencial e a parte online. A parte presencial eu não conseguiria ajudar, porque eu estou hoje no Brasil, enquanto eles estão lá na Escócia, mas que eu ficaria responsável pela parte digital. Quando ele falou isso, queridos amigos e amigas, eu dei uma surtada, porque o número que eu precisava atingir não era 5 milhões de pessoas, obviamente, cada região recebeu um número específico, só que era um número muito grande, e eu precisava fazer isso acontecer, à distância, em inglês, por mim mesma. Porque afinal, a área de marketing sou eu. Enquanto vocês tomam proporção dessa notícia que eu recebi, vamos comigo porque eu vou mudar de ambiente e a gente vai continuar contando essa história. Ok, voltamos. Então vocês receberam comigo a notícia de que eu tinha que gerenciar uma campanha de marketing internacional pela primeira vez na vida, sozinha, à distância. E todas essas informações por si só já são informações meio desesperadoras. Por mais que eu já trabalhasse com marketing vai fazer alguns anos, essa seria a minha primeira vez fazendo todas essas coisas ao mesmo tempo. O David, ele foi muito sensível e um ótimo diretor em se colocar ao meu lado e falar: Aira, tudo que você precisar eu posso te ajudar, só que eu não consigo fazer as coisas com você. Você precisa dirigir toda essa campanha por si só. Você pode contar comigo, você pode tirar dúvidas, você pode perguntar sobre pessoas ou qualquer outros contatos que você precisar, mas a campanha é sua e eu preciso desse número no final. E no começo eu lembro que a parte de surtar um pouco foi bem rápido. Eu fiquei, ok, como é que eu vou fazer isso? Mas depois a página virou, porque essa campanha tem total a minha cara. Eu gosto muito de marketing, eu gosto muito do digital e eu gosto muito da parte internacional. Então, se a gente juntasse tudo isso em um só lugar, cara, é total a minha cara. E na hora eu já animei, eu falei: David, pode deixar que isso vai dar certo. E eu vou fazer acontecer. A primeira coisa que eu fiz depois que ele me contou sobre isso foi perceber que eu entendia muito de marketing, só que eu não entendia sobre a cultura do Reino Unido em si. O Reino Unido, ele não é um país apenas, ele é um conjunto de países. E isso não facilita o marketing por si só. Porque um país já tem diversas culturas, imagina 5 países juntos. E a minha campanha, ela ia ser entregue para 5 países diferentes. E eu tinha conhecimento de apenas um deles, que é onde eu morei, foi lá na Escócia. Eu precisava saber mais sobre esses países. Eu precisava absorver a cultura deles. E essa foi a primeira lição que eu tive. Porque, de cara, eu já não sabia como falar com as pessoas. Não é só falar inglês, não é só falar o que eu falaria só que em inglês. É falar da forma como o meu público iria absorver e da forma certa. E para isso eu tirei um grande tempo para pesquisar. Exatamente. O meu primeiro trabalho. Não sei se vocês lembram. Existem várias formas de você pesquisar alguma coisa, mas a pesquisa que eu escolhi fazer foi uma pesquisa que a gente chama de qualitativa, e além disso, é uma pesquisa que a gente chama de entrevista em profundidade. Que basicamente você pega uma amostra de pessoas, conversa com elas sobre aquele tema em específico. Eu conversei com várias pessoas do Reino Unido para entender como
que era aplicar uma estratégia de marketing dentro daquele país. Eu tentei entender sobre a cultura deles, o que eles consomem, como que eles consomem, que tipo de formato que eles consomem, que tipo de conteúdo eles mais estão vendo, quais são as plataformas que eles mais usam e assim por diante. Depois de ter todas essas informações coletadas, e eu preciso dar um grande agradecimento em português, mas eu preciso para todas as pessoas que toparam fazer essa entrevista comigo e fazer essa conversa comigo, eu parti para a segunda parte, que foi desenhar um rascunho da minha estratégia. Toda vez que a gente vai montar uma estratégia, pelo menos toda vez que eu vou montar uma estratégia, eu literalmente pego um papel e uma caneta e eu desenho um rascunho de como que vai ser essa estratégia. E não tem muito segredo, apesar de não ser tão simples assim, mas basicamente eu pego as respostas principais que eu tive, esses insights que eu tive das conversas e coloco na prática. Uma das coisas, por exemplo, que eu descobri é que eles usam muito o Facebook ainda. Aqui no Brasil a gente usa, mas não é tanto assim quanto na Europa. Então, a minha estratégia digital precisava estar contemplando bastante o Facebook. Então, eu desenhei exatamente o que ia acontecer. Na primeira semana, na segunda semana, na terceira, na quarta semana, porque ia ser só um mês. O que eu ia fazer em cada um dos dias, que pessoas que eu ia precisar de ajuda, que pessoas que iriam ser peças fundamentais da minha estratégia. Aonde que eu postaria, como que eu postaria, que tipo de conteúdo eu postaria, eu preciso de vídeos, ok, quem pode gravar esses vídeos, quem pode editar esses vídeos, quais que são as respostas, quais que são os dados que eu vou esperar acontecer, o que eu já tenho, o que eu não tenho, enfim, eu precisei desenhar tudo e mapear exatamente tudo para dar certo a minha campanha. E durante esse desenho, eu fui tendo conversas, reuniões com o meu diretor a cada 2 semanas. Isso me facilitou muito, porque eu mostrava para ele meu planejamento e ele falava, ok, Yara, isso tá bom, mas não vai dar certo porque tal pessoa não tá aqui, ou isso vai dar certo, você poderia se aprofundar mais nisso e assim por diante. No final, foi uma estratégia montada por mim, mas foi muito com uma parceria do meu diretor. E algo que a gente chegou em consenso foi: precisamos de tráfego pago. Eu não sei se você trabalha com marketing ou se você gosta dessa área, mas o tráfego pago para grandes campanhas é fundamental. Não tenho como fazer uma campanha de marketing sem tráfego pago. Até tem, mas eu não contaria muito com isso. Foi muito legal porque ele estava completamente disposto a fazer um tráfego pago. Eu não sei fazer tráfego pago, eu não sou especialista de tráfego pago, mas eu tenho amigos que sabem. Eu tenho um grande parceiro de negócio que é o Luiz Felipe e ele faz o meu tráfego aqui no Brasil e eu joguei essa bomba pra ele. Eu falei, Luiz, você precisa me ajudar com essa campanha para o Word of Life, você precisa atingir o número de X pessoas com um vídeo tal durante o mês de abril. Você consegue? E ele falou que sim. E a partir disso, começamos uma grande e linda história de tráfego pago. Foi muito importante o David topar fazer o tráfego pago. Eu não precisei convencer ele, foi uma ideia dele e ele estava disposto a fazer isso, a atingir mais pessoas através do conteúdo pago. Então, no final, a campanha ficou extremamente robusta, porque foi o conteúdo orgânico, conteúdo pago, em diferentes plataformas, com várias pessoas me ajudando para fazer isso acontecer. Logo depois disso, vem algo que vocês talvez devem estar pensando, que é, ok, que material você vai usar, certo? Material, gente, é uma outra longa conversa. Lembra que eu falei que o Palavra da Vida, ele é uma organização mundial? Temos um privilégio em relação a isso. A galera lá no escritório central, que é nos Estados Unidos, eles montaram todos os materiais que a gente poderia usar durante o E5M. Eles mandaram pra gente e a gente só replicou. Foi perfeito, foi maravilhoso. Cada país teve a possibilidade de fazer o seu próprio material e nós fizemos o nosso também. Como eu não estou na Escócia, o que eu precisei fazer era ativar pessoas que estavam lá, tinha uma câmera aí que poderiam me ajudar com a gravação. Eu tive pessoas fenomenais que fizeram essa gravação com o meu roteiro que eu escrevi, me mandaram, eu editei e postei, ficou lindo demais. Além disso, os posts, eles já vieram prontos, então eu só precisei agendar, ou se tinha alguma coisa ou outra que não estava contemplando na minha estratégia, eu precisei fazer, só que foi super tranquilo. Só que o grande problema foi o vídeo para colocar no tráfego pago. Meu Deus. Lembra que eu falei pra vocês que tem muita diferença entre o Brasil e o restante do mundo relacionado ao marketing? Só de falar esse assunto, meu coração aqui, ó. Porque uma dessas diferenças é que eles não usam muito vídeo na vertical, é só na horizontal. Por quê? Facebook. Quando chegou o vídeo já pronto pra mim, ele estava na horizontal, o que eu não conseguia usar para nada.
só pro Facebook. E o meu trabalho foi ir atrás de um vídeo na vertical. Juro que esse foi um grande trabalho. Eu perguntei pra eles se eles tinham um vídeo na vertical. Eles não tinham. Eu pensei em gravar um vídeo na vertical, mas era completamente animação e eu não tenho um profissional de animação. Cancelado. Eu mesma pensei em gravar um vídeo, só que tava todo mundo usando o mesmo vídeo, então não podia fazer. Eu fiquei nesse vai e vem de vídeo vertical, vídeo horizontal, vídeo vertical por muito tempo, até que eu decidi refazer o vídeo que eles tinham me mandado na vertical por mim mesma. Eu abri aquele vídeo no meu CapCut e eu reeditei ele completamente para no formato da vertical. E no final nós somos o único país desses 80 países que fizemos o vídeo na horizontal. Beijinhos. Particularmente, eu tenho muito orgulho disso. Eu mandei para o escritório esse vídeo na horizontal. Eles ficaram extremamente surpresos, me deram vários parabéns. Porque nós, no Brasil, estamos acostumados com vídeos na horizontal. E eles não. E tá tudo bem. Porque eu tenho conhecimento e eu posso ajudar eles. E o vídeo que vai ao ar no dia 14 de abril é o meu vídeo. Depois que conseguimos o vídeo, eu mandei pro Luiz. Ele setou todas as coisas de tráfego pago, junto também com o meu diretor. A gente agendou todas as publicações, eu comuniquei para a equipe como que ia ser essa campanha de marketing, todos estavam na mesma página. Eles sabiam que eu precisava deles, qual que era a ajuda que eu precisava deles. Eles sabiam o que fazer, eles sabiam de tudo, estava todo mundo na mesma página. E aí, vamos começar a campanha. Nós vamos começar a campanha daqui 4 dias e eu estou extremamente animada. Muito animada para ver as coisas acontecerem. E eu sei bastante o que pode dar certo e o que pode não dar certo. Eu não estou com grandes expectativas, apesar de tudo, porque o Reino Unido ele é muito frio culturalmente. O meu diretor não vai estar no país, muitas outras coisas não vão me ajudar bastante. Eu não tenho pessoas para me ajudar lá, então eu preciso sustentar essa campanha por mim mesma. Ano que vem vai ser diferente, mas eu estou animada. E eu estou feliz e eu estou orgulhosa, porque eu montei a minha primeira campanha de marketing internacional, a partir dos meus conhecimentos, a partir da minha história e a partir da minha experiência. E além disso, ficou bom. Se esse vídeo pode passar alguma coisa pra você, acredite na educação, seja bom no que você faz. E não coloque limites pra você. Nunca existe uma caixa, então não pense dentro dela. Se eu, Aira, conseguir, moradora de São Paulo, em um bairro super simples, sem nenhuma condição na vida, eu precisei trabalhar e lutar por tudo isso, eu acho que vocês conseguem também. É isso. Não se esquece de me seguir nas outras redes sociais, porque isso me deixa muito feliz. E vamos continuar caminhando juntos. Eu vejo vocês lá. Tchau!